Você quer saber como inserir os nomes e calcular automaticamente as áreas dos ambientes com poucos cliques? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e no nosso canal a gente mostra para você como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar. E tudo isso através da nossa metodologia. Então, se por acaso você ainda não nos segue por aqui, é só começar a seguir agora mesmo para ter mais conteúdos como esse daqui semanalmente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz para inserir os ambientes com áreas e inclusive como essas áreas vão automaticamente para uma tabela. E se eu alterar, por exemplo, uma parede de lugar, essas áreas vão alterar automaticamente, inclusive na tabela. E se por acaso você que está aqui me assistindo já sabe como inserir os ambientes, fica aqui comigo também que eu vou dar várias dicas extras sobre esse assunto. Vamos lá então? Então eu tô aqui com esse projeto aberto e eu vou então inserir todos esses ambientes aqui com as áreas. E antes de eu fazer isso, vale eu ressaltar aqui para você que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. E o que isso significa? Então, esse projeto que vocês estão vendo aqui, ele está aqui no 3D, mas todas as plantas, cortes, fachadas, elevações, todos esses desenhos vão partir desse modelo. Então, qualquer modificação que eu fizer, por exemplo, se eu mover também aqui uma parede no 3D, isso vai refletir também nas plantas, nos cortes, em todos os locais que esse detalhe está aparecendo. Bom, então entendido isso, eu tô aqui também com a planta baixa do layout e vai ser então aqui que eu vou inserir esses ambientes. E a primeira coisa então que eu preciso fazer para inserir esses ambientes é vir aqui na aba Arquitetura e aqui eu tenho então Ambiente ou então RM no teclado. E quando eu faço isso, notem que aqui está aparecendo ó, ambiente não incluso. Isso é porque eu ainda não inseri esse ambiente em si. Só que tem um detalhe agora super importante, antes de eu colocar esse ambiente, é que eu preciso prestar atenção em relação à altura. Você está se perguntando, tá, mas o que tem a ver a altura com o ambiente? Então, quando a gente vai colocar esse ambiente, é como se a gente estivesse enchendo aquele cômodo com área. Então, o que ele vai fazer? Ele vai detectar ali todas as paredes que fazem parte e ele vai ter também essa altura. Então, é muito importante fazer essa configuração. Depois, até, inclusive, vou mostrar para vocês o porquê dessa importância. Então, antes agora de eu inserir esse ambiente aqui automaticamente, e notem que conforme eu vou aqui chegando nos ambientes, ele já vai delimitando aqui com um contorno azul. Eu vou vir aqui então nas propriedades e aqui eu tenho limite superior. Então aqui no limite superior eu vou colocar então até o próximo nível, que nesse caso desse projeto aqui é até o nível 2. Mas dependendo de qual andar que vocês estiverem fazendo, qual projeto vocês vão estar fazendo, vai ser no próximo nível, então que vocês vão ter ali já configurado. Então eu vou vir aqui e vou colocar até o nível 2. Estrutural nesse caso, e aqui eu tenho um deslocamento que já veio automaticamente. Então o que eu vou fazer aqui vai ser então zerar esse valor, senão o que vai acontecer aqui? Ele vai colocar o ambiente até esse nível que eu quero e vai passar, nesse caso, 285 centímetros e não é bem isso que eu quero. Então eu vou colocar o zero aqui e feito isso ele já está então ajustado. Agora sim eu posso vir aqui e no momento então que eu clicar aqui nesse ambiente, automaticamente ele já vai então me dar a área. Por quê? Porque ele entende que essas paredes que fazem parte aqui desse ambiente, elas estão delimitando esse espaço, então por isso que ele já coloca a área. E o mais bacana disso tudo é que agora eu vou mostrar aqui para vocês a tabela que ele já vai então reportando automaticamente. Então agora eu vou dar ESC aqui 2 vezes para sair desse comando de inserir os ambientes e vou abrir agora a tabela de ambientes, que vai ficar então aqui na parte das tabelas, e aqui nesse nosso caso a gente tem várias tabelas aqui configuradas, mas aqui eu vou abrir então a tabela de ambientes, e notem que agora tá aqui ó, ambiente 2,99 metros quadrados. Vou até dar um zoom aqui, e aqui vai uma dica também para a gente conseguir dar zoom nas tabelas, é só pressionar o Ctrl e rolar aqui o scroll que a gente consegue então dar um zoom aqui nas tabelas.
certo? Então agora eu vou vir aqui para a planta baixa do layout e eu vou então deixar essas janelas abertas uma do lado da outra. E para isso eu vou dar WT no teclado. E por que eu fiz isso voltando aqui para a planta baixa? Porque se por acaso eu fizer isso aqui na tabela, vai acabar que ele vai começar a preencher aqui o nome da tabela com WT, tá? Então não vai funcionar. Então os comandos não podem ser dados quando a gente está então ali numa tabela. A gente precisa ir numa outra vista e daí sim dar WT no teclado. Bom, então tenho aqui o 3D, tenho aqui a planta baixa. Vou inclusive pegar aqui essa planta baixa e vou arrastar para cá. E a gente consegue então aqui visualizar o ambiente e aqui a tabela de ambientes, certo? Agora, se eu for colocar um outro ambiente, ele já vai também automaticamente aparecer aqui na tabela. Só que agora tem um detalhe bem importante, eu quero que vocês observem aqui comigo. Vou dar mais uma vez RM no teclado. E conforme eu mostrei antes para vocês, ele já vai estar me dando aqui as delimitações desse ambiente. Só que notem que aqui eu tenho um ambiente integrado, onde eu tenho então aqui a cozinha, o estar, o jantar e aqui eu tenho uma circulação. Mas notem que aqui eu não tenho paredes para dividir esse ambiente. E aqui nesse caso aqui até da cozinha, já tá com essa separação, tá? E por que isso está acontecendo? Então aqui eles já estão criados e eu deixei para criar aqui junto com vocês essa separação então da sala de jantar e hall com a sala de estar. É que a gente pode então criar o que a gente chama de separadores de ambientes. Então em todos os ambientes que não tem essa delimitação por paredes e de fato eles são ambientes distintos, a gente pode separar eles dessa forma. E para isso então vou dar ESC duas vezes aqui no teclado para sair mais uma vez aqui do comando para inserir ambientes. E aqui também na aba arquitetura, a gente vai ter aqui separador de ambiente. E esse separador de ambiente são essas linhazinhas aqui, ó, pessoal, que vocês estão visualizando aqui. Então notem que quando eu clico aqui, ó, aqui é um separador de ambiente. E da mesma forma aqui também é um separador de ambiente. Então vamos lá, vou vir aqui, vou clicar em separador de ambiente e eu posso então clicar aqui nessa pontinha dessa parede e eu vou levar então aqui até a outra parede. Então isso é bem importante. Para eu conseguir então delimitar esse ambiente, eu preciso que essa linha vá de uma parede até outra parede, ou então até um outro separador de ambiente que vai funcionar como se fosse também uma parede. E a partir de agora, eu posso até inclusive, pessoal, ó, fechar esse cadeado aqui para eu então conseguir restringir essa linha. E se por acaso eu mover essas paredes, essa linha ela vai permanecer então no mesmo lugar. Então eu posso até vir aqui e fechar esse cadeado. Então eu vou dar ESC duas vezes e a partir de agora, quando eu for dar o comando RM, notem que agora sim, aqui ele está delimitando em azul esse ambiente aqui. Inclusive ele está até me dando aqui uma pré-visualização dessa área. E aqui ele já é um outro ambiente. Mas agora, antes de eu inserir esse ambiente aqui novamente, eu preciso dizer para vocês que existe uma forma mais rápida para inserir os ambientes aqui. Sim, mais rápido do que isso. É possível a gente inserir todos os ambientes ao mesmo tempo. E agora, como a gente tem ali todas as separações dos ambientes, onde não tem as paredes, eu posso fazer isso. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer um último ajuste. Então, para isso, vou dar ESC aqui. E aqui vocês devem ter notado que a gente tem, então, ambiente, que eu ainda não ajustei o nome, mas vou fazer isso depois. Vou ajustar todos os nomes na mesma hora. E aqui a gente tem um número desse ambiente. E aqui ele colocou, então, o número 15. Então, como esse projeto aqui eu já tinha os ambientes antes, acabou que ele colocou a próxima, então, numeração. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser ajustar para 01 o número desse ambiente aqui. E a partir de agora, os próximos ambientes, então, vão seguir a partir desse. Então, vai ser o 02, 03 e assim por diante.
Bom, agora sim, agora que eu já tenho então esse dado correto, e se vocês devem estar se perguntando por que, né, que tem essa numeração, é que aqui eu tenho a opção de alterar qual vai ser esse identificador aqui de ambiente. Então, ao invés de eu ter ali o nome do ambiente, é possível sim a gente ter só o número. Então, por isso que a gente coloca ali essa opção aqui do número, certo, pessoal? E agora, para eu colocar então todos os ambientes de uma vez só, é só dar RM no teclado. Só que um ponto importante aqui é que eu preciso voltar então aqui para a planta baixa, porque se eu ficar aqui na tabela, eu vou acabar então escrevendo esse RM, tá? Então vou vir aqui para a planta baixa, vou dar RM no teclado, vou até tirar um pouquinho aqui o zoom. E aqui a gente tem essa opção aqui para colocar os ambientes automaticamente. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai inserir em todos os locais que tiver então uma delimitação por paredes ou então por separadores de ambientes. Então é só eu clicar aqui e ele vai então inserir todos esses ambientes. E percebam que nesse momento, ó, deu um aviso agora que 10 ambientes foram automaticamente criados. Aqui na tabela, eles já foram também todos inseridos. Então é só eu fechar aqui e a partir de agora, como eu mostrei para vocês, ele já então numerou conforme a gente tem aqui a ordem então depois do 01, certo, pessoal? E uma coisa agora, um detalhezinho importante é que ao inserir então esses ambientes, ele realmente colocou em todos os lugares. E em alguns lugares eu não gostaria de ter um ambiente, como por exemplo aqui nesse shaft, que não faz muito sentido. E aqui também eu tenho essa área técnica que não teria por que também eu inserir esse ambiente. Mas eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz então para deletar esses ambientes, que não é simplesmente eu vir aqui, clicar e deletar, que parece ser a coisa mais lógica para se fazer, mas não é bem por aí. Só que antes disso, eu quero mostrar um outro detalhezinho, tá, pessoal? Então, quando a gente inseriu agora todos esses ambientes, como eu falei antes para vocês, qualquer modificação que eu fizer agora aqui nessas paredes ou então separadores de ambientes, já vai então ajustar esse ambiente automaticamente. Então, notem aqui que eu tenho esse ambiente aqui com 11,42 metros quadrados e esse outro com 9,48. Se eu for ver aqui, esse ambiente com 9,48, ó, ele é o último aqui da tabela. Inclusive, quando eu seleciono essa linha da tabela, notem que já ficou azul aqui na planta baixa. Então, como eu falei para vocês antes, está tudo integrado. Então, na medida que eu seleciono aqui na tabela, ele já vai então me mostrar aqui no meu modelo qual ambiente é esse. Inclusive, tem uma outra dica, já vou aproveitar que eu tô falando sobre isso, que quando a gente seleciona ele aqui, e se por acaso não tiver aqui com essa planta lado a lado, existe essa opção aqui para a gente realçar no modelo. Então, quando eu clico aqui, ele vai então realçar aqui nesse meu modelo onde está esse ambiente. E se eu tivesse aqui só com a tabela, ele iria então trocando essas vistas. Então, vou fechar aqui, só queria mostrar esse detalhezinho para vocês. Então, notem então que eu tenho aqui 9,48 nessa linha aqui, e eu tenho depois aqui 11,42 aqui no número 8. E se eu simplesmente vir aqui, selecionar essa parede e movê-la de lugar, notem que ele já vai então fazer esse ajuste automaticamente. Então, se eu der MV no teclado, clicar aqui nessa parede e mover ela aqui um pouquinho para baixo, vou colocar, pode ser 15 centímetros, e vou dar Enter. Notem que já atualizou aqui esse ambiente e esse outro ambiente aqui também atualizou. Inclusive, pessoal, lembra que a gente fechou aquele cadeadinho? Então agora, quando a gente moveu essa parede aqui, acabou que essa separação de ambientes também foi movida. Eu vou dar Ctrl Z e já vai voltar então ao jeito que já estava antes, certo, pessoal? E agora que a gente então já identificou todos esses ambientes, a gente vai então renomear todos eles. E eu vou fazer isso até antes de deletar eles, porque fica mais fácil depois pra gente vir aqui e deletar quais que a gente não quer, tá? Então, para isso, vou até voltar aqui, vou dar TW no teclado e vou deixar então aqui só a nossa planta, mas de qualquer forma a tabela já vai sendo atualizada automaticamente. E para eu conseguir então renomear esses ambientes, basta eu clicar uma vez aqui
E eu vou clicar então mais uma vez aqui no texto, que na verdade é o identificador do ambiente, tá? Então eu vou clicar uma vez aqui e agora eu posso escrever aqui cozinha. E é só dar um Enter e feito isso ele já atualizou. E agora é só fazer isso para todos os outros ambientes. E feito isso, então a gente já renomeou todos os ambientes. E algo que eu costumo fazer por aqui, para deixar mais bonita essa planta esteticamente, é alinhar esses ambientes, porque quando a gente coloca eles de forma automática, eles acabam ficando exatamente no centro desse ambiente, esse identificador aqui. Então, o que eu posso fazer aqui é, por exemplo, aqui na questão do Closet, ajustar e colocar então aqui mais para baixo e mover um pouquinho. Para isso, é só selecionar aqui o identificador desse ambiente e notem que vai aparecer essa setinha aqui, tá? Na verdade são 4 setinhas. E para isso então eu vou clicar aqui e vou arrastar. E notem que ele já vai então alinhar automaticamente ali com esse outro identificador aqui do lado. Aqui no caso da suíte eu até vou colocar aqui alinhado com a circulação. E notem que aqui, nesse meu caso, eu tenho aqui esses mobiliários e, na verdade, eu não estou conseguindo selecionar aqui o que está escrito suíte. Então, uma estratégia para a gente conseguir selecionar outros objetos que não estão ali no primeiro plano é apertar, então, Tab. E, com isso, ele vai deixar em azul que eu quero, de fato, selecionar. E daí, sim, que eu vou clicar para selecionar, então, aqui esse ambiente aqui. Tá? Então, vou alinhar aqui para baixo. E vou alinhar nesse caso com o banheiro e com a circulação. E agora aqui no banheiro, eu também vou acabar dando um Tab e vou então mover ele aqui para cima para alinhar com o lavabo. E feito isso, a gente já tem então, faltou mais um aqui, ó. Tem também aqui a parte então do terraço. Agora sim, eu já tenho então todos esses ambientes aqui com a nomenclatura correta. E quando eu for agora ali voltar para a tabela de ambientes, notem que ele já então ajustou ali o nome desses ambientes que eu acabei de alterar. E agora o que eu vou mostrar para vocês então é como que a gente faz para lá na planta a gente colocar só o número que vocês estão vendo aqui. Como que a gente faz então para trocar esse identificador. Vou voltar então aqui na planta abaixo do layout. E para isso, basta eu selecionar aqui. E aqui nas propriedades, eu consigo então escolher qual identificador que eu quero aqui para esse ambiente. Então, eu posso escolher entre só colocar o nome do ambiente, colocar o nome com a área, que era esse que a gente está utilizando agora, e também a gente vai ter então aqui as opções de nome, área e pé direito, e aqui a gente tem o número do ambiente. Então, se por acaso eu for utilizar uma planta que vai ficar ali muito pequena e a gente não vai conseguir distinguir direito ali, não vai conseguir ler as informações, a gente pode então utilizar esse recurso aqui. A gente pode deixar então todos esses ambientes aqui só com o número e colocar na mesma prancha depois a tabela com os números e o ambiente então correspondente com a sua área. Certo, pessoal? Então vou voltar aqui e na verdade eu vou dar até agora um Ctrl Z, porque eu não quero, deixar dessa forma, eu quero deixar ali então com a área e com o nome. Bom, e visto isso, outro detalhe importante que vocês devem ter reparado aqui nessa nossa planta aqui do layout é que ele acabou criando alguns ambientes a mais. Por quê? Porque em todos os locais então que tem ali a parede ou então tem um separador de ambiente, vai ser então criado esse ambiente automaticamente. Então aqui onde a gente tem esse shaft, acabou criando aqui um ambiente de 0,08 metros quadrados. E aqui também a gente tem esse outro ambiente aqui, ó, de 3,67 metros quadrados. Só que na verdade não tem porquê, principalmente aqui essa questão do shaft, eu colocar um ambiente ali. Só que agora tem um detalhe super importante, tá, pessoal? Então presta atenção. Quando a gente criou todos esses ambientes aqui a primeira vez, o que a gente fez? A gente criou o ambiente, que é o que eu falei para vocês, que ele vai encher então ali de água, então por isso era importante a gente colocar inclusive
a altura desse ambiente, e quando a gente criou esse ambiente, a gente criou também o identificador do ambiente. Então, na verdade, o ambiente é como se fosse ali algo em 3D, digamos assim, que está preenchendo ali todo esse espaço. E o que vocês veem aqui nada mais é do que um identificador de ambiente, que foi o que eu mostrei agora ali para vocês, que a gente consegue inclusive, né, trocar ali, deixar só um número e modificar então aqui o que vai aparecer, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, nesse ambiente aqui, e eu simplesmente só deletar, e agora vou até inclusive deixar com WT aberto aqui a planta, vou puxar ela para cá, e vou deixar aqui a nossa tabela. Então, notem que o ambiente aqui com o número 03 e o ambiente aqui com o número 04, o que está acontecendo aqui é que, na verdade, são esses dois ambientes aqui, né? Que a gente não quer eles. Mas se eu vier aqui, que é o ambiente 04, clicar aqui, eu vou estar selecionando o identificador. Só que se eu deletar com DE, ele vai inclusive me dar um aviso, ó. Um ambiente identificador foi excluído. Então, isso significa que eu só excluí essa identificação. Só que o que ele está me falando aqui nesse aviso é que o ambiente em si, que é essa parte então tridimensional, digamos assim, imaginamos então que ele está ali cheio de água, é como se ele ainda continuasse cheio de água, só que a parte que está identificando ele que foi deletado. Então, na verdade, eu não estou excluindo esse ambiente. E ele só me dá esse aviso, eu posso aqui fechar. E como vocês podem ver, ele segue aqui na tabela, inclusive com o nome e também com a área. Tá, e como que eu faço então para deletar esse ambiente de uma vez por todas? Existe uma maneira de a gente deletar de fato ele aqui na planta baixa, só que mesmo assim ele não vai estar completamente excluído. Vou até mostrar agora aqui para vocês entenderem isso. E a forma para a gente de fato deletar ele de uma vez por todas é através da tabela. Mas vou mostrar antes aqui para vocês como que a gente faz então para deletar o ambiente em si, só que ele fica, digamos assim, meio perdido por aqui, tá? Então, para isso, vou até dar um Ctrl Z para voltar a mostrar aqui o identificador de ambiente, porque quando a gente seleciona então esse identificador de ambiente, tem um detalhe aqui super importante, que aqui em cima, notem que tem selecionar hospedeiro, tá? E o que significa isso? Como eu falei para vocês que existe ali o ambiente, que eu pedi para vocês então imaginarem ali cheio de água, e a gente tem então um identificador. Quando eu seleciono o identificador e falo para selecionar o hospedeiro, que é o local que ele está hospedado, a gente vai então de fato selecionar o ambiente em si. Então vou vir aqui em selecionar hospedeiro e agora sim ele está selecionando o ambiente. E eu sei disso porque ele está aqui selecionado, ele está todo azul. E aqui também nas propriedades, agora aqui ele me mostra que é um ambiente, tá? Então nas propriedades ele sempre vai mostrar o que a gente está então selecionando. Então nesse caso sim, eu estou selecionando um ambiente. Bom, beleza. Agora o que eu posso fazer é simplesmente deletar. Então vou dar DE no teclado. E mais uma vez ele deu um aviso, que é exatamente isso que eu ia falar para vocês, que ele está dizendo então que o ambiente está excluído, ele foi então excluído de todas as vistas, mas ele ainda permanece no projeto, como se existisse ainda aqui um fantasma desse ambiente, desse projeto, que ele não foi de uma vez por todas, tá, pessoal? Então vou até aqui fechar essa janelinha que acabou de abrir, e notem que aqui, ó, pessoal, ele deu como não colocado. Inclusive, né, nessa nossa tabela, a gente tem esses ambientes separados pelo nível que ele está inserido. Então, ele saiu aqui do nível 1 e ele está como não colocado. Então, na verdade, é como se ele existisse, mas ele não está colocado em lugar nenhum. Tá, e como que a gente faz agora para excluir ele de uma vez? E, na verdade, dessa forma mais rápida, a gente poderia ter feito isso desde o início. Então, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar essa linha aqui da tabela, e aqui a gente tem essa opção para excluir essa linha. E quando eu faço isso, então vai excluir de vez esse ambiente. Então vou vir aqui, agora sim está dizendo que isso irá excluir um ambiente selecionado e qualquer outros identificadores então desse ambiente. Então posso dar um OK. Então isso significa que se eu quiser fazer isso, agora eu vou mostrar para vocês através desse outro ambiente aqui, é muito mais fácil eu simplesmente vir aqui na tabela de ambientes, identificar onde que ele está, nesse caso aqui é o ambiente 3, e vir aqui e clicar para excluir. E agora o que ele vai fazer? Ele vai excluir o ambiente e já vai excluir ao mesmo tempo esse identificador aqui que está me mostrando com 0,08 metros quadrados. Então vou vir aqui,
vou clicar em excluir, vou dar um OK. E feito isso, eu já excluí esse ambiente. Então, dessa forma aqui, direto pela tabela, é muito mais rápido, né? Porque simplesmente eu venho aqui, seleciono a linha e excluo. Isso faz também que a gente exclua permanentemente esse ambiente. E pode ser que você que está me assistindo aqui, se por acaso você já mexe em Revit, pode ser que você já tenha tido problemas com isso, que você deletou, na verdade, só aqui o identificador e depois, quando você for identificar novamente, ele acaba dando um aviso ali, um erro, dizendo que já existe um ambiente, você ficou meio confuso, então era por causa disso. Porque, na verdade, ele não tinha sido excluído de fato esse ambiente, tá, pessoal? Bom, beleza. Agora que a gente já excluiu esse ambiente aqui, eu quero mostrar uma outra funcionalidade a respeito dos ambientes. Então, pessoal, aqui nessa cozinha, o que está acontecendo? Ó, quando eu clico aqui nela, e eu vou até dar agora TL no teclado, para deixar então essa linha um pouquinho mais grossa, vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. E para quem não sabe, esse comando ele dá uma pré-visualização de como vai ficar então a plotagem com a espessura ali de cada um dos objetos, tá? É bem grosseira essa representação, é mais mesmo para diferenciar, mas nesse caso a gente consegue visualizar melhor aqui o limite, o perímetro aqui da cozinha. Então notem que esse limite aqui, ele tá pegando todas essas paredes. Inclusive, né, o shaft tá ficando de fora, que é o correto aqui nesse caso. Mas digamos que ali em alguma situação, não seria essa situação aqui em específico, eu quisesse então que contasse esse ambiente e essas paredes não formassem esse limite. Tem como a gente fazer isso, tá, pessoal? E é super simples e vou aproveitar para fazer então aqui, já que a gente não tem mais esse ambiente aqui, tá? Então vou dar um ESC. E agora quando eu seleciono essas paredes aqui, então vou selecionar essas duas. Com Ctrl eu consigo então adicionar uma seleção, vou clicar nessa aqui também. A gente tem essa opção aqui nas propriedades, delimitação de ambientes. Então agora, se eu tirar essa opção aqui, e essa opção aqui ela sempre já vem marcada com as paredes, o que acontece é que agora elas não delimitam mais o ambiente. Então notem que agora a área dessa cozinha aqui, ela acabou aumentando. E quando eu clico aqui em cima, que ele me dá então o perímetro desse ambiente, agora ele tá vindo até aqui. Tá? Então tem esse outro detalhezinho que a gente consegue então criar ali paredes e elas não precisam necessariamente estar delimitando esse ambiente. Mas nesse caso aqui eu quero que elas delimitem, então vou voltar aqui, vou selecionar mais uma vez e vou colocar então para ela delimitar. E notem que agora, mais uma vez, vai atualizar aqui os 11,57 e aqui também na nossa tabela, a cozinha que está aqui, ó, 11,57, também vai ser ajustado para 11,42. Feito isso, agora já voltou da maneira que já estava antes. E agora, feito isso, vou mostrar para vocês como que a gente faz então para identificar esses ambientes nos cortes. E como eu falei para vocês, o ambiente em si, ele já existe. Então todos esses ambientes aqui, imagine que todos eles já estão preenchidos ali com água. O que a gente vai fazer agora é que quando a gente passar esse corte, o ambiente já está existindo ali. O que a gente precisa fazer é só identificar ele, certo, pessoal? Então vou mostrar isso para vocês através de um corte e mais uma vez agora vou deixar só uma das vistas aqui em tela cheia, então vou dar TW no teclado e agora aqui no meu navegador de projeto eu vou vir aqui nos cortes e vou acessar então esse corte 1 e como vocês podem ver esse corte aqui ele está totalmente anotado, mas ele ainda não tem aqui nesse caso a identificação dos ambientes, é isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, a gente vai vir então aqui em arquitetura. E agora, pessoal, a gente não vai criar o ambiente. Na verdade, a gente nem conseguiria criar aqui nesse caso, mas isso vale também se a gente tiver então uma outra planta. Então, se eu criar uma nova planta, eu vou simplesmente só identificar aquele ambiente, não vou criar ele do zero, tá? Então, aqui a gente tem, ó, identificar ambiente ou então RT no teclado. E notem que agora está aparecendo vários X, tá? E como eu falei antes para vocês, como quando a gente criou esses ambientes, a gente determinou ali qual ia ser a altura deles, acontece que eles estão bem certinhos aqui, tá? Eles não estão ultrapassando ali a laje. Porque o que pode acontecer se vocês não cuidarem isso, se vocês não colocarem então ali a altura?
pode passar, digamos que fosse então aqui uma casa com 2 pavimentos, e quando a gente fosse identificar o ambiente lá de cima, eu acabaria pegando lá de baixo, porque ele está ultrapassando. Então, para isso não acontecer, é só a gente se atentar então em colocar ali a altura bem certinha, que foi o que a gente fez na hora que a gente criou. E um detalhe importante também é que, como a gente fez esse ajuste no primeiro ambiente criado, os próximos que nós então criamos ali automaticamente, né, todos eles, ficaram então nesse mesmo padrão, tá? Então agora aqui o que eu preciso fazer é só dar RT, e quando eu chego aqui ó, nos ambientes, ele já vai me dando então automaticamente todos eles, é só eu clicar e feito isso ele já vai então identificar. Um detalhe só é que quando a gente está então em corte, pelo menos a gente não costuma colocar a área. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas propriedades, vou clicar aqui e vou colocar só o nome do ambiente. E agora quando eu venho aqui e clico, ele já vai colocando. Eu posso simplesmente vir aqui e ir clicando que ele já vai colocando. Existe também aqui a opção da gente já identificar todos eles de uma vez só. Mas nesse caso aqui do corte, eu até prefiro ir colocando assim, porque da mesma forma ele vai colocar no centro e a gente vai ter que ir ali e ajustar cada um deles. Então acaba sendo mais rápido fazer dessa forma. Mas vou mostrar para vocês, né, onde que tá, porque numa planta baixa isso é super útil. Então vou dar ESC aqui. E quando a gente vem aqui em identificar ambiente, tem essa setinha aqui, ó. E quando eu clico aqui, tem essa opção aqui de identificar todos os não identificados. Então o que ele vai fazer vai ser então colocar esse identificador em todos os ambientes. A única coisa agora é que eu preciso então selecionar o que eu quero então identificar que ainda não está identificado, e eu preciso pegar aqui nessa minha lista o ambiente, que é o primeiro aqui, ó, identificador de ambiente, e aqui do lado eu seleciono então qual daqueles tipos que eu quero então identificar todos. Nesse caso aqui é só o nome do ambiente, né, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, vou deixar só o nome do ambiente e quando eu dou um OK, notem que ele já colocou aqui a circulação, colocou a suíte, todos eles só que pelo centro, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode selecionar os ambientes e vir aqui e arrastar. Então, das duas formas, a gente vai ter o mesmo resultado, mas como eu falei para vocês, nesse caso aqui em específico, eu acredito que só clicando até acaba sendo mais rápido. Mas como eu já identifiquei todos aqui, vou só ajustar aqui a suíte, vou clicar aqui, e vou deixar então mais aqui. E notem que ele já dá essa linha tracejadinha azul e já vai alinhando tudo aqui. Agora eu vou dar um ESC e feito, já temos então o nosso corte também identificado. E um detalhe importante é que agora, como tudo está interligado e é um ambiente único, a partir do momento que eu, por exemplo, decidir que aqui não vai ser mais cozinha, vai ser gourmet, vai ser qualquer outra coisa, digamos assim, ou eu quero colocar aqui, em vez de estar, sala de estar. Então eu vou vir aqui, vou clicar uma vez, vou clicar mais outra vez, então, né, para ajustar esse nome. E quando eu coloco aqui, ó, sala de estar, onde só estava estar, e clico agora no lugar vazio para confirmar. Atualizou aqui no meu corte, atualizou aqui na tabela de ambientes, ó, sala de estar, e atualizou também aqui na planta baixa do layout, sala de estar. Então, feito isso, atualizou em todos os lugares. Certo, pessoal? Então, com isso, encerramos aqui o assunto de ambientes e, de fato, a gente viu tudo o que a gente poderia ver a respeito desse tema. E se ficou alguma dúvida sobre essa aula, é só deixar aqui nos comentários. E também a gente aceita novas sugestões para vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais!